eu reli o livro 11 Minutos de Paulo Coelho. Na verdade, eu escutei o audiolivro, que foi a primeira vez que isso aconteceu, inclusive, porque essa edição aqui que eu tenho há 20 anos, comprada dia 14/6/2005, provavelmente eu terminei de ler nessa data. Eu normalmente assino quando eu termino de ler. Enfim, é uma edição que está assim aos pedaços, sabe? Eu já li muitas vezes, eu emprestei, quando eu emprestava livros, né? Eu emprestei algumas vezes. Então, dessa vez, já que eu tinha ganhado 3 meses grátis da Audible com as compras que eu fiz na Book Friday, eu resolvi escutar o audiolivro. Enquanto eu escutava, eu deixei o livrinho do lado para fazer alguma observação, algum destaque, caso fosse necessário. E minha experiência com audiolivro, já aproveitando aqui para falar sobre isso, eu adorei, eu gostei demais, porque enquanto eu trabalhava, eu estava lendo um livro, entendeu? Mas eu senti que eu preciso ter o livro físico do meu lado, porque eu tenho muita necessidade de fazer destaque, de fazer algumas observações, então faz muita. Eu acho que eu não conseguiria pegar um livro, colocar um audiolivro para tocar sem ter o livro físico do lado. Eu já tô com outro livro escutando e também nessa mesma pegada. Eu tenho o livro físico e tô no audiolivro. Enfim, vou falar aqui de Paulo Coelho. Eu apresentei esse projeto aí de leitura lá no TikTok. Eu não tinha falado aqui ainda, eu não senti necessidade de fazer uma apresentação à parte aqui. E sim, já trazer o livro, já trazer aí essa experiência de leitura. Eu sou muito apaixonada por Paulo Coelho, no sentido de que foi muito importante quando eu era ali jovenzinha, igual eu falei, esse livro já tem aí 20 anos. Eu comecei a ler muito Paulo Coelho ali pelos 14, 15, 16 anos. Foram boas leituras para introduzir essa jovem na literatura. Tem quem ame Paulo Coelho e tem quem odeie. Eu tô no grupinho de que amo, continuo gostando muito, sabe? Eu acho que cada um tem um livro e um momento, e às vezes é um momento de ler Paulo Coelho mesmo. É uma escrita leve, é uma escrita boa de se ler, sabe? Fácil, acessível. E não é que não vai ser retratado assuntos bons, assuntos importantes, mas vai ser retratado de uma forma mais tranquila, talvez vai ser essa a palavra que eu vou usar. Enfim, deixa eu ir falando um pouquinho do livro, que aí eu vou complementando tudo que eu já comecei a falar aqui. Em 11 minutos, nós vamos conhecer a jornada de vida da personagem Maria, que é uma jovem nordestina que nos apresenta ali a sua pré-adolescência, a sua adolescência ali, conhecer os seus primeiros amores, o seu próprio corpo, observar o que é esse amor para suas colegas, para sua mãe, como é que essas relações amorosas se dão e por que se dão. Ela é uma personagem muito observadora nesse sentido. Ela é muito romântica, mas muito observadora, e fica nesse embate ali sobre esse amor que pode chegar e que não chega, e que não é ali da forma que ela quer até ali a juventude, né? No final do ensino médio, ela consegue um emprego numa loja de tecidos e trabalha por 2 anos ininterrupto, até conseguir um dinheiro e para tirar férias e realizar um dos sonhos dela, que é conhecer o Rio de Janeiro, que é essa viagem aí para esse lugar que ela só vê nas telas da TV, através das novelas. E assim, gente, eu dei uma risadinha porque eu não lembrava, né, dessa parte. Por mais que eu já tenha relido muito, eu não lembrava de tudo. E assim, eu consigo sentir esse apelo e esse apego que eu, como uma mulher nordestina, ou como essa jovenzinha lá que eu fui, nordestina, que via o Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades grandes pela tela da TV, e que sonhava ali conhecer esses lugares e viajar e sair um pouquinho desse mundinho de interior tão pequenininho e ver esse mundão aí, sabe? Eu consigo entender a minha versão de 15 anos gostando muito desse livro. Quando ela chega no Rio de Janeiro, ela vai conhecer um gringo, e esse gringo vai fazer uma proposta para ela ir
para a Suíça trabalhar como dançarina. Novamente ela vai refletir muito, ela vai debater se vai ou se não vai. Ela resolve aceitar essa oportunidade aí que a vida tá trazendo para ela. Ela vai, neste primeiro momento, é realmente para trabalhar em uma boate, para ser dançarina, só que a parte financeira é que não tá condizente com o que foi falado para ela. Ela ia receber menos. Ela ainda fica ali um tempinho junto uma grana, mas ela resolve sair dessa primeira boate e aí ela se vê sozinha na Suíça, em um país que ela não fala a língua e que ela não sabe muito bem o que fazer. Ela pega esse pouco dinheiro, ela vai investir em fotos para enviar para uma agência de modelos. Através dessa agência de modelos vai vir um cara, mas não interessado nessa função dela como modelo, mas como prostituta. E ela fica ali naquele, de novo, daquele debate interno, sabe? Entre aceitar ou não. E ela aceita esse primeiro, que é 1.000 francos, que vai ajudar muito. E ela traz ali essas reflexões sobre essa primeira decisão de aceitar fazer um programa, sabe? E logo depois ela já vai em outra boate, ela vai conseguir um emprego nessa boate, vai começar essa função diariamente e com muita dedicação no sentido financeiro mesmo. Ela está dedicada a ganhar muito dinheiro, ela quer ficar só um ano fazendo aquilo, ela coloca uma data e aí nisso a gente vai acompanhar essa jornada dela. E essa jornada dela traz muito sobre abraço entre dois seres humanos, tanto nessa vida, nessa função que ela exerce, quanto na questão desses, quem são esses homens que a contratam, como é aquele ambiente ali que ela trabalha e como que é essa questão desse abraço entre duas pessoas adultas para o mundo e para os outros, assim, né? Não vamos ter nenhum episódio assim muito traumático nessa função dela que ela exerce ali e no ao redor dela, mas também não vai ter uma romantização, nenhuma glamorização exacerbada sobre isso aqui. Como eu disse, é muito mais sobre essa descoberta sobre o seu próprio corpo, sobre esse abraço, sobre como é esse abraço para o resto do mundo, para ela, para as pessoas que trabalham com ela, esse contato com diversas pessoas, até chegar num ponto que eu acho que não vou dizer que é o mais importante, porque anda bem lado a lado ali, entre o amor e esse abraço entre duas pessoas, sabe? Ela vai conhecer o Ralph, que é um pintor, e ele vê um pouquinho além dela, assim, nesse momento que ela está exercendo uma função que a mulher é muito vista como objeto, ele vê uma luz nela e ela também vê uma luz nele. Enfim, eles vão se apaixonar, vão desenvolver uma relação. Ele a reconhece do lugar que trabalha porque ele já foi lá neste lugar e ele vai passar aí para chamá-la para sair, para pagá-la, inclusive, mas nesses encontros é muito mais sobre se conhecerem do que o abraço em si. Esse abraço aí vai demorar de acontecer, apesar de se verem com frequência, sabe? Eles vão mais se conectar na questão de alma mesmo, na questão de conversar, de trocar. Por mais que a gente sabe, e eles também sabem, que esse abraço é ali um ponto que vamos chegar, que vão chegar, até chegar nesse ponto, eles vão ali desenvolver muito de conhecimento entre os dois, vão se apaixonar realmente, sabe? Nas partes mais hots da coisa, vamos ver aí a parte mais intensa e vamos ver a parte mais sentimental também entre os dois. E o final desse livro, eu juro, eu não lembrava do finalzinho, sabe? Eu tava muito na dúvida se eles ficavam ou não juntos. E, assim, eu me emocionei, me emocionei. E a música Caju, da Aline, que começou a tocar aqui na minha mente neste finalzinho, certo? Fica aí já um spoiler do que vocês vão esperar caso vocês leiam esse livro, assim. Enfim, eu gosto muito da escrita de Paulo Coelho, eu gosto muito que é uma escrita tranquila de se ler, que traz esses assuntos que são sérios, mas não de uma forma traumática. Não vamos ver, igual eu disse, não vamos ter cenas muito traumáticas, mas a gente vai adquirir uma consciência
consciência de que não é uma função tão boa de se viver, sabe? Não é uma profissão tão boa de se viver como qualquer outra, na verdade. Tem até um trecho aqui sobre isso, né? Que é uma profissão como qualquer outra. Vai ter dias que a gente vai odiar sair de casa para trabalhar, vai ter dias que a gente vai ter que ir por necessidade, vai ter dias que é a única coisa que a gente vai ter para fazer no dia, então vamos, vai ter dias cansados, enfim, é uma profissão como qualquer outra. Mas assim, ele não romantiza nem glamoriza, apesar dela ganhar aí muito dinheiro, principalmente fora, né, do país se ganha muito dinheiro mesmo, assim, brasileiras fora do país, Enfim, eu gosto muito dessas reflexões que são trazidas aqui, é, sobre amor, sobre duas pessoas que se conhecem, se conectam, sabe? É baseada em fatos reais, tá? Existe essa mulher que viveu essa história e que entregou aí nas mãos de Paulo Coelho e que pediu que começasse com a frase "Era uma vez", porque o que ela viveu foi um conto de fadas, porque é isso, nem todas as mulheres que vivem dessa profissão vão ter finais como a jovem Maria, sabe? É um livro muito rapidinho de se ler. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de Paulo Coelho ter feito e ainda fazer, né, parte da minha vida de leitora. Foram esses livros que me trouxeram até aqui onde eu estou. Foram os primeiros livros da minha coleção. Eu comprei esses livros quando eu trabalhava também, muito novinha. Eu trabalhava para comprar meus livrinhos, meus gloss na Avon, sabe? Eles estão aqui até hoje na minha estante e são importantes. E deles vieram aí tantos mais outros livros que me trouxeram ainda mais conhecimento. Enfim, eu acredito que esse é o tipo de livro que é bom de ler, que é a porta para outros livros. Vale a pena sim ler. Quem se interessa por romances, amores, lendas pessoais, encontros de almas, essa coisa mais mística, porque não tem jeito, destino, sabe? Em Paulo Coelho a gente encontra esse tipo de romance e eu gosto muito mesmo. Nem todos vão gostar. Inclusive, na biografia do Paulo Coelho, escrita por Fernando Moraes, ele traz até uma fala de uma entrevista. E aqui é bem a parte que fala sobre os livros vendido na revista Avon. E foi assim que eu comecei, tá? Um trechinho da entrevista que o Paulo Coelho deu para a revista Isto É, na época do lançamento desse livro, 11 Minutos. Como é que eu sei que a crítica não vai gostar? É simples. Não se pode detestar um autor por 10 livros e adorá-lo no 11º. Além de não gostar de 11 Minutos, muitos jornalistas vaticinaram que ele poderia se tornar o primeiro grande fracasso de vendas do autor. Segundo vários críticos, a temática picante do livro, que trata de abraços, que várias práticas desse abraço, tá, gente? Tá aqui, não posso falar. Era um ingrediente explosivo demais para o que imaginava ser um leitor médio de Paulo Coelho. Enfim, tem outras questões aqui. E aí, agora trazendo sobre isso, gente, não sei como reagiram na época falando sobre isso, né? Porque eu era jovem do interior e não tínhamos internet como temos hoje. Mas tem esse ponto aqui também. A sexualidade da mulher, né? Ela espanta. Até hoje isso é um ponto, assim, que a gente vê muito preconceito, muito julgamento. A gente que é mulher, que nos conhece, que conhece o nosso próprio corpo, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades são extremamente julgadas. Imagina um livro que foi lançado em 2002, de uma história de uma mulher prostituta conhecendo seu próprio corpo e se relacionando com vários homens. Gente, isso aqui... quem odiou, odiou com muito gosto. Enfim, e eu acredito que quem entendeu o ponto desse livro gostou muito, como eu. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu quero reler mais livros de Paulo Coelho. Eu continuo gostando muito. Eu vou continuar repetitiva. Eu tenho um apego aí, um apego literário com Paulo Coelho. E pra gente falar sobre. E no final, gente, é uma jornada da heroína, personagem que vai ali ter os seus altos e baixos, os seus momentos de autoconhecimento, de desafios e de conhecer e encontrar o amor. Que ela nem estava
achando que merecia e que encontraria, mas ela encontra. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal, de comentar também, de trazer aí sua experiência com Paulo Coelho. E eu ainda não sei qual é o próximo livro dele que eu vou ler, mas de outros livros, entre o Projeto do Caminhos Literários na América Latina, entre outros livros, vai ter sempre um Paulo Coelho por aqui.